Bom, vamos começar a falar de criação de produto agora. Falando um pouco mais sobre o tópico do marketing digital, você pode fazer vários tipos de produtos. Um deles, por exemplo, pode ser um livro em PDF. O outro pode ser talvez um curso online. E você tem várias opções que você pode pensar para o teu negócio, que junto com essa estratégia toda que a gente tem conversado, vai tirar um ganho residual. O que eu quero dizer com isso? Por que é importante que você pense em algum produto digital, se você conseguir? Além do que você já tem, talvez, na tua empresa. O lance do produto digital é que você consegue ter escala na venda dele sem mudar o teu custo. O que eu quero dizer com isso? Se você tem um e-commerce e você talvez vende suplementos, literalmente, então a pessoa faz a compra na tua loja, você vai lá, entrega pra ela, manda pelo correio. Ok, ótimo. Grande problema: se você começar a aumentar muito as vendas, talvez você vai contratar algumas pessoas. Não problema, né? Mas você já vai entender onde eu quero chegar. Você vai ter que contratar mais pessoas, você vai comprar mais matéria-prima, talvez o risco do teu negócio aumenta. Só que quando você pensa num produto online, como ele é um produto online, ele é hospedado em algum lugar, a pessoa tem um acesso a isso. Se você vender um ou vender 100, você não precisa entregar ele de fato, porque ele é um produto digital. Então, a maioria das pessoas que começam a empreender nesse mundo, ela escolhe de fato começar pelo menos com um produto digital. E uma vez que você tem uma escala, que você tem um capital, fica um pouco mais fácil, né, talvez, de você depois fazer a migração para o produto físico. Eu, por exemplo, fiz isso. Então, eu comecei criando um audiobook de treinamento, falando sobre mindset e tudo mais. Depois eu fiz uma masterclass, um curso online, onde eu ensinava as pessoas uma habilidade, uma expertise que eu tinha dentro de um mercado específico. E depois disso, eu criei o livro físico. Por quê? Porque eu senti que eu já tinha uma audiência que procurava aquele tipo de material. Então eu fui pesquisar, lembra da pesquisa? Eu entendi que a minha audiência valorizava muito um livro. O livro era parte de como essas pessoas gostariam de buscar esse material. E aí eu fiz. Deixa eu colocar a luva aqui. E aí eu fiz esse material. E deu muito certo. Então eu utilizei o produto digital como minha fonte de entrada primária. E depois disso eu migrei para o produto físico. Então talvez seja a hora agora de você parar e pensar como é que você pode criar esse produto e qual produto ele vai ser. Se você, por exemplo, pensar num curso digital ou num livro online, deixa eu te dar uma dica de como é que você pode pensar no teu produto, caso você já tenha uma ideia do que ele vai ser. A melhor forma de você começar a estruturar o produto, pelo menos da forma que eu faço os meus negócios, é você começar pelo índice, literalmente. Então você vai pensar no que a sua audiência gostaria, e você pode começar analisando as dores dessas pessoas. Vou te dar um exemplo. Deixa eu pensar em algo aqui. Vamos pensar que as pessoas querem saber sobre como andar de bicicleta. E elas têm alguns medos. E essa lição que eu vou te dar agora era valiosíssima se você aplicar isso no teu negócio. Por isso vê o vídeo até o final. Basicamente, as pessoas têm 3 tipos de objeções. A primeira objeção é em relação ao veículo, ao curso em si. Pô, será que um curso online consegue me ensinar isso? A segunda objeção é em relação ao interno. Será que eu consigo andar de bicicleta? Algo interno. Ela mesma acha que talvez não vai conseguir. E o terceiro é em relação ao externo. Por exemplo, mas talvez eu tenha que ter uma bicicleta muito cara para conseguir andar. Então são essas 3 objeções. Como é que você vai começar a criar o seu produto? Você vai coletar essas objeções, literalmente você pode perguntar para as pessoas, você vai conversar com elas.
teu público que você quer atingir. E aí você vai pensar em estruturar o índice baseado nessas objeções. Então, olha só como poderia ser a estrutura de módulos do teu curso sobre bicicletas. Então, a primeira objeção das pessoas é em relação ao externo, lembra? Um curso talvez ela não vai conseguir aprender. Então, o que você poderia pensar? Um dos módulos poderia ser, por exemplo, usando depoimentos também, e poderia ser: você consegue aprender a andar de bicicleta assistindo a um curso. Tô dando um exemplo esdrúxulo, mas só pra você entender. O segundo módulo, lembra, a pessoa tem uma objeção interna, então poderia ser mesmo que você nunca andou de bicicleta, você consegue andar de bicicleta. De novo, eu tô dando um exemplo muito besta, talvez muito horrível, mas eu acho que você entendeu o conceito. Então, você vai pegar todas essas informações e vai criar esses módulos todos. Então, por exemplo, talvez seja uma objeção das pessoas andarem de bicicleta azul. Então, um dos módulos vai ser como andar de bicicleta azul. Você vai quebrar todas as objeções e vai fazer os módulos estruturados no que as pessoas querem, no que elas estão buscando. Consegue entender o conceito? E isso vai impactar na tua oferta. A tua oferta é o que você fala sobre o seu produto. Então, quando as pessoas que têm essas objeções olharem para o que o seu produto oferece e ver que elas vão ter todas essas coisas boas que elas gostariam de resolver, elas provavelmente vão comprar o teu produto. Então agora é a hora. Começa a estruturar agora o teu produto. Bom, vamos começar a falar de criação de produto agora. Falando um pouco mais sobre o tópico do marketing digital, você pode fazer vários tipos de produtos. Um deles, por exemplo, pode ser um livro em PDF. O outro pode ser talvez um curso online. E você tem várias opções que você pode pensar para o teu negócio, que junto com essa estratégia toda que a gente tem conversado, vai tirar um ganho residual. O que eu quero dizer com isso? Por que é importante que você pense em algum produto digital, se você conseguir? Além do que você já tem, talvez, na tua empresa. O lance do produto digital é que você consegue ter escala na venda dele sem mudar o teu custo. O que eu quero dizer com isso? Se você tem um e-commerce e você talvez vende suplementos, literalmente, então a pessoa faz a compra na tua loja, você vai lá, entrega pra ela, manda pelo correio. Ok, ótimo. Grande problema: se você começar a aumentar muito as vendas, talvez você vai contratar algumas pessoas. Não é um problema, né? Mas você já vai entender onde eu quero chegar. Você vai ter que contratar mais pessoas, você vai comprar mais matéria-prima, talvez o risco do teu negócio aumenta. Só que quando você pensa num produto online, como ele é um produto online, ele é hospedado em algum lugar, a pessoa tem um acesso a isso. Se você vender um ou vender 100, você não precisa entregar ele de fato, porque ele é um produto digital. Então, a maioria das pessoas que começam a empreender nesse mundo, ela escolhe de fato começar pelo menos com um produto digital. E uma vez que você tem uma escala, que você tem um capital, fica um pouco mais fácil, né, talvez, de você depois fazer a migração para o produto físico. Eu, por exemplo, fiz isso. Então, eu comecei criando um audiobook de treinamento, falando sobre mindset e tudo mais. Depois eu fiz uma masterclass, um curso online, onde eu ensinava as pessoas uma habilidade, uma expertise que eu tinha dentro de um mercado específico. E depois disso, eu criei o livro físico. Por quê? Porque eu senti que eu já tinha uma audiência que procurava aquele tipo de material. Então eu fui pesquisar, lembra da pesquisa? Eu entendi que a minha audiência valorizava muito um livro. O livro era parte de como essas pessoas gostariam de buscar esse material. E aí eu fiz. Deixa eu colocar a luva aqui. E aí eu fiz esse material e deu muito certo. Então eu utilizei o produto digital como minha fonte de entrada primária, e depois disso eu miguei para o produto físico. Então talvez seja a hora agora de você parar e pensar como é que você pode criar esse produto e qual produto ele vai ser. Se você, por exemplo, pensar
num curso digital ou num livro online, deixa eu te dar uma dica de como é que você pode pensar no teu produto, caso você já tenha uma ideia do que ele vai ser. A melhor forma de você começar a estruturar o produto, pelo menos a forma que eu faço os meus negócios, é você começar pelo índice, literalmente. Então você vai pensar no que a sua audiência gostaria e você pode começar analisando as dores dessas pessoas. Vou te dar um exemplo. Deixa eu pensar em algo aqui. Vamos pensar que as pessoas querem saber sobre como andar de bicicleta. E elas têm alguns medos. E essa lição que eu vou te dar agora era valiosíssima se você aplicar isso no teu negócio. Por isso vê o vídeo até o final. Basicamente, as pessoas têm 3 tipos de objeções. A primeira objeção é em relação ao veículo, ao curso em si. Pô, será que um curso online consegue me ensinar isso? A segunda objeção é em relação ao interno. Será que eu consigo andar de bicicleta? Algo interno. Ela mesma acha que talvez não vai conseguir. E o terceiro é em relação ao externo. Por exemplo, mas talvez eu tenha que ter uma bicicleta muito cara para conseguir andar. Então são essas 3 objeções. Como é que você vai começar a criar o seu produto? Você vai coletar essas objeções, literalmente você pode perguntar para as pessoas, você vai conversar com elas, pro teu público que você quer atingir, e aí você vai pensar em estruturar o índice baseado nessas objeções. Então, olha só como poderia ser a estrutura de módulos do teu curso sobre bicicletas. Então, a primeira objeção das pessoas é em relação ao externo, lembra? Um curso talvez ela não vai conseguir aprender. Então o que você poderia pensar? Um dos módulos poderia ser, por exemplo, usando depoimentos também. E poderia ser, você consegue aprender a andar de bicicleta assistindo a um curso. Tô dando um exemplo esdrúxulo, mas só pra você entender. O segundo módulo, lembra, a pessoa tem uma objeção interna. Então poderia ser mesmo que você nunca andou de bicicleta, você consegue andar de bicicleta. De novo, eu tô dando um exemplo muito besta, talvez muito horrível, mas eu acho que você entendeu o conceito. Então, você vai pegar todas essas informações e vai criar esses módulos todos. Então, por exemplo, talvez seja uma objeção das pessoas andarem de bicicleta azul. Então, um dos módulos vai ser como andar de bicicleta azul. Você vai quebrar todas as objeções e vai fazer os módulos estruturados no que as pessoas querem, no que elas estão buscando. Consegue entender o conceito? E isso vai impactar na tua oferta. A tua oferta é o que você fala sobre o seu produto. Então, quando as pessoas que têm essas objeções olharem para o que o seu produto oferece e ver que elas vão ter todas essas coisas boas que elas gostariam de resolver, elas provavelmente vão comprar o teu produto. Então agora é a hora. Começa a estruturar agora o teu produto.